vivo de Belo Horizonte para todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva. Você fala muito ou fala pouco? Tem aqueles que falam demais, tem aqueles que não falam ou falam menos do que deveria. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, sobre a importância do diálogo. Todos nós nos relacionamos, todos nós precisamos nos comunicar o tempo todo, seja profissionalmente, seja dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos com as pessoas com quem nós convivemos. Para falar sobre isso conosco no programa de hoje, recebemos aqui a psicóloga Patrícia Quaresma Ragone, que é especialista em terapia cognitiva e vai nos orientar, vai trazer para nós todas as explicações dentro desse tema que é o diálogo tão importante. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Verônica. Prazer. Alegria recebê-la aqui no Manhã Viva. Temos também artesanato no programa de hoje. A Vânia Pimentel já está aqui mais uma vez conosco no Manhã Viva para nos dar também mais uma dica aqui de arte. Você que gosta de artesanato, que também fica esperando em casa o que vai ser ensinado hoje. Então, mais uma opção para você. A gente vê aqui algumas peças que a Vânia desenvolve, né? Pintura em imagens, mas hoje ela vai nos ensinar a fazer uma caixinha decorativa, uma caixinha para presentear. Bem-vinda, Vânia. Obrigada, Verônica. É isso mesmo? A caixinha tem um nome especial, diferente? Não, ou é caixinha decorada. E tem vários, né? Vários tipos que a gente pode estar usando, né? Você vai então nos dar uma das opções. Vamos a gente vê que tem várias caixinhas já aqui, né? Ela trouxe vários modelos, cores diferentes, materiais de decoração também variados. Então hoje a gente vai aprender a fazer uma dessas caixinhas decorativas. Você pode fazer para presentear ou também para revender, para ser um produto aí que pode ser comercializado. Vânia, daqui a pouco então ela vai nos ensinar esse artesanato e eu quero convidar você que está em casa também a participar conosco pela internet, pelas redes sociais do programa Manhã Viva. Já tem foto aí no Facebook, deixa um comentário aí nas fotos que eu acabei de colocar. Você fala muito ou fala pouco? Qual a importância do diálogo na sua vida? Então você pode também participar, partilhando conosco. Se você tiver pergunta para a doutora Patrícia, que a gente vai estar também repassando para ela, vai estar falando também aqui a sua questão, né? Mande a sua participação pelo Facebook do Manhã Viva, que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha também. Então a gente já começa aqui o nosso bate-papo. Doutora Patrícia, de maneira geral, né, para introduzir a importância do diálogo. Qual que é a importância, né, dessa conversação, dessa fala entre nós, entre as pessoas? Bem, é um tema super interessante porque através da minha forma de dialogar é a minha janela para o mundo. É a forma como eu me lanço, é a forma como eu me posiciono, são as ideias que eu defendo, enfim, como eu construo meu lugar aqui na relação com os outros. Agora, nós temos que pensar também o diálogo numa escala, tá? E é importante que nós pensemos em que ponto dessa escala nós estamos. São habilidades que são desenvolvidas. Há pessoas que estão num ponto extremo, né, que não conseguem falar, que são pessoas completamente escravas de uma dificuldade muito grande, acumulam um sofrimento muito grande, como aquelas pessoas que às vezes chegam a ter uma compulsão muito grande e que chegam a falar por demais. E aí, dentro desse espectro, é importante que a gente se perceba e que a gente, então, encontre o nosso ponto de equilíbrio. E por que existe pessoas que falam demais e outras que têm dificuldade de falar ou que falam um pouco, menos do que devia? Tem uma razão para isso? Existe, né? Se eu pego as pessoas dessas duas pontas, as pessoas sofridas por conta, né, de uma prisão, por um medo de falar, e as pessoas que são compulsivas a falar, eu consigo pensar nas duas como igualmente portadoras de um transtorno. Existe aí um transtorno, que normalmente ele é pensado em termos de uma ansiedade. Tanto que uma ansiedade que vai inibir ou uma ansiedade que vai acelerar. Né? Então você tem uma timidez crônica, uma fobia social, como você pode ter também uma compulsão obsessiva verbal, por exemplo. E como diagnosticar, né? Como entender quando isso está demais, porque assim, é bom ser espontâneo, mas isso também tem um limite, né? Como saber assim, até que ponto isso é saudável, isso
favorece e até que ponto isso já passa a ser, então, um transtorno, como a senhora está explicando? Claro, existem os estilos de cada um de nós, tá? Agora, o que vai dar o termômetro, né, da saúde emocional, da adequação social, do bem-estar interno, é muito o teor de sofrimento. Quando você vê que aquela pessoa está tendo perdas consideráveis. Então, no caso de um tímido crônico, por exemplo, ele está perdendo opções de trabalho, ele está se complicando em relacionamentos, ele está tendo um prejuízo de qualidade de vida. Então, este realmente é uma pessoa que vai precisar de algum trabalho psicoterápico, de alguma ajuda especialista. Como aquele que está no ponto extremo também, volta e meia, ele numa reunião, por exemplo, ele atravessa todos, né? Ele se expõe por demais, ele se queima às vezes, exatamente porque ele às vezes não ouve o outro e nem se ouve e se acelera, e também esse vai ter também igualmente um prejuízo. Ele vai perder oportunidades, ele vai cansar o ambiente, ele vai ter também um prejuízo em termos de saúde, né? Enfim. É interessante porque, assim, isso afeta todos mesmo, né? Afeta. Porque todos nós nos relacionamos, todos nós temos um jeito de nos comunicar, tem, como eu disse, né, já a senhora também tem aqueles mais expressivos, né, mais falantes, mas também tem aqueles que são mais quietos e tal. Então, todo mundo vive de alguma forma essa realidade. Se você está no equilíbrio, que joia, graças a Deus. É o ideal. É o ideal, mas existem muitos casos extremos, dos dois extremos, né? Queria que a senhora explicasse também como tratar, então, né? Quais são os passos que precisam ser dados, tanto para a pessoa que não consegue se expressar, se dizer, que tem dificuldade. Isso às vezes atrapalha o relacionamento, né? E também aquela outra pessoa que acaba atropelando e se expõe, sai falando tudo para todo mundo. Então, assim, quais são os passos que precisam ser dados para buscar ajuda, por exemplo? Ok, em primeiro lugar, eu queria dizer a essas pessoas que estariam realmente, né, como portadoras desse sofrimento, de que se os estilos de comunicação, eles são derivados de tendências e aprendizagens, né, se eu desenvolvi, se eu aprendi, eu posso desaprender e posso reaprender uma forma mais saudável. Então, que há uma possibilidade, que ela não se sinta prisioneira eterna desse padrão disfuncional. Tá? E que hoje uma psicoterapia bem conduzida é a melhor opção. Então você tem a terapia cognitiva comportamental, que é um modelo, procura um profissional, né, da área, né, para ter um tipo de terapia, por exemplo, que possa especificamente trabalhar esse aspecto. Interessante. Vânia, você qual dos tipos de pessoa? Está no equilíbrio, ou fala menos, ou fala muito? Olha, eu vou querer um diagnóstico da doutora no final do programa, mas eu acho que eu falo muito. Eu acho. Mas não no trabalho. Porque no aqui você é quietinha. Não aqui, né? Eu só respondo o que você me pergunta. Mas acontece. Agora, no meu trabalho, eu tenho... A hora que eu estou pintando, eu esqueço às vezes até de tomar água. Mas eu ouço música o tempo todo, né? É o meu combustível. Agora, quando o meu outro trabalho, que é estética, né? Eu sou esteticista. Então, nesse trabalho eu não falo, eu ouço muito mais do que falo. Porque às vezes vai uma cliente para a gente que ela fala as coisas que nem para o médico dela ela revela, né? Então, você está ali ouvindo, né? Mas eu, assim, no meio, agora, por exemplo, olha aí que tanto de palavra que eu já falei. Então, eu acho que sou uma pessoa falante. Não sei, tem gente que acha equilibrado, não sei. Vamos ver, né, doutora? Doutora Patrícia, existe a questão de homem e mulher, é real que as mulheres falam mais? E aí, entrariam as mulheres nesse quadro do extremo que fala muito e os homens do que fala pouco ou não? Olha, esta avaliação é muito mais cultural do que cientificamente comprovada. Sim. Tá? E aí, em função dessa tendência cultural, eu acho que a mulher vai se permitindo cada vez mais. Mas não resta dúvida que, né, nós, até por termos uma predominância do nosso hemisfério cerebral direito, no campo das emoções, né, mais liberadas, por exemplo, acaba que a gente tem uma comunicação. Também, né? Aí nesse sentido, sim, você tem uma expressão maior de sentimentos, né, você tem um treino mais forte em relação, né, a como se expressar. Então, com isso, acaba que sim.
né? E os homens têm uma tendência muito mais a buscarem soluções, a buscarem raciocínios muito mais rápidos, a buscarem alternativas de empreender a solução, enquanto nós ficamos muitas vezes mais no detalhe, né? Dentro de uma visão muito mais circular, eles são muito mais diretivos. Então, visando isto, a gente tem estilos diferentes que podem, então, dar à mulher, né, uma tendência a uma fala, né, mais expressiva. Embora exista também outros casos. Existem os homens que também falam muito e existem também mulheres que falam pouco, né? Isso não é regra geral. Eu prefiro que nós também não fiquemos também assim tão presos, né, a essa questão por gênero. Sim. Ainda até que alguns estudos, né, revelem algumas peculiaridades que precisam ser consideradas. Qual seria, então, a principal causa disso? Seria o ambiente familiar que a pessoa vive? Ou, então, isso é próprio realmente de cada um? Cada pessoa já nasce com esse jeito? Ou as situações mesmo, os traumas, ou os cuidados em excesso, isso influencia também a história de vida da pessoa? Eu acho que nos casos extremos, né, nos transtornos, é preciso que nós entendamos através de um raciocínio mais multifatorial. São muitos fatores que contribuem para que as pessoas realmente tenham essas dificuldades maiores. Dentre elas, né, existe uma predisposição, né, existe realmente uma tendência que a pessoa traz consigo a um padrão de ansiedade maior, mais severo, tá? Além disso também, os modelos de pais, os processos educacionais, né, o quanto é que aquela pessoa teria sido estimulada ou criticada, né? Os modelos de pais também, por exemplo, os filhos miram muito se teriam tido, por exemplo, na cultura da família, uma licença para falar, né? E se aquilo foi valorizado ou se não, o que foi valorizado talvez teria sido aquela obediência silenciosa. Então, tudo isso vai imprimindo no ser essa tendência. E também os esforços pessoais, o que eu faço, entendeu? Com a bagagem que eu trago. Entendeu? Eu deixo que aquela bagagem me defina ou eu trabalho aquilo ao longo da minha vida. Então, pode influenciar, mas não determina. Não determina. Caso. Então, porque influencia, não determina porque há espaço para o trabalho. Tá? Como eu disse anteriormente, nos casos crônicos, busca-se o profissional. Mas existem outras formas também. Você tem grupos interativos, você tem, né, por exemplo, né, meios sociais, você tem opções também. O próprio artesanato é uma opção, a própria escola, a arte, enfim, são vários canais de promoção, de libertação desses padrões disfuncionais. Tem família que naturalmente o pai e a mãe já conversam muito, já fala muito com a criança também, então isso talvez ajude a criança. Mas mesmo assim tem criança que é quieta, mesmo os pais sendo assim, né? É interessante a senhora falar isso mesmo, porque tem a influência, mas não é a regra para definir. Agora, Verônica, o que eu acho muito importante de poder dizer a todos os ouvintes também, que independente da condição daquela pessoa, daquela criança, naquele momento, nada está definido. O grande acidente é quando aquela criança está numa fase de vergonha, que seria uma vergonha até aceitável para a fase, e aí já tem uma precipitação na rotulação daquela criança como, né, por exemplo, o bichinho do mato. Aí a criança cresce se acreditando ser o bichinho do mato e aí ela não fala, nem tanto por ela não ter os recursos internos para tal, mas muito mais em função do rótulo, do carimbo que ela recebeu. E ela pode reagir, dar uma resposta depois. Né? Então, o quanto que é importante dizer aos pais, né, que ao longo da vida nada está definido, né, que os filhos, né, não sejam aquilo que os pais dizem para eles que são, né, mas que abram possibilidades. Aquela menina que num primeiro momento pode parecer uma menina mais reservada, ela pode ser depois até uma líder de turma, por exemplo. Eu tenho esse exemplo dentro da minha própria casa, por exemplo, né? É verdade. Eu fiquei lembrando também, a minha irmã mais nova, ela parecia ser muito quieta, muito tímida, né, quando criança, assim. E depois ela soltou, desenrolou, como a gente fala, né, desenvolveu e realmente, assim, eu até me surpreendo quando vejo ela entre as amigas, quando eu vejo ela, né, no trabalho, profissionalmente, porque, então, isso realmente é muito interessante. Como o contrário também é verdadeiro, né? Tem aquela criança que está numa necessidade muito grande de se colocar, de mostrar as suas conquistas, né? E aí a família taxa, nossa, esse menino é tagarela, não para de falar, por exemplo, né? Então ele vai também se sentindo, né, prisioneiro daquele rótulo e não consegue sair realmente desse padrão.
né? Tem muita coisa para a gente conversar Isso. sobre isso, gente. Todos nós nos dialogamos, nos conversamos, nos relacionamos o tempo todo através da fala. Então, eu aguardo a sua participação pela internet. Eu já vou dar uma olhadinha. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o artesanato aqui da Vânia Pimentel. Até já. Estamos de volta ao vivo, gente. Agora eu quero deixar aqui algumas dicas especiais para você de nossos produtos de evangelização. Tem lojas Canção Novas espalhadas por todo o Brasil. São aproximadamente 20 lojas Canção Nova em vários estados, em várias cidades. Ou você que não tem uma loja Canção Nova perto, pela internet você pode adquirir os nossos produtos de evangelização. loja.cançãonova.com é o nosso endereço virtual. Qualquer lugar do Brasil você pode fazer o seu pedido, CDs, DVDs, camisetas, são muitos os produtos. E aqui a gente tem algumas dicas, alguns deles. Tem um aqui, gente, que eu estava doida que chegasse aqui para eu mostrar para vocês. Olha só, o novo CD da Canção Nova, do Tiago Tomé, o primeiro CD solo do Tiago Tomé. Tiago Tomé, que é membro da comunidade Canção Nova. Então tá aqui a capa do CD, Tempo ao Tempo, um CD maravilhoso. O show de lançamento foi no mês passado, no acampamento PHN. Bom demais, viu, o CD? Super dica aí para você. Tempo ao Tempo, Tiago Tomé, primeiro CD solo dele, pela Canção Nova. Tem também outro lançamento aqui, que é um CD oracional com Márcio Mendes. Orações de libertação, proteção, fortalecimento. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Então, orações de súplica, de clamor, para você interceder pelas pessoas que lhe são confiadas, pelas causas também que você tem aí, tão impossíveis, né? Mas que Deus tudo pode. Então, 2 lançamentos super especiais da Canção Nova. Também o livro do Adailton Batista, da Canção Nova, também, Gotas de Fé e Esperança. É recente também que esse livro foi lançado, é um livro pequeno, um livro de bolso, mas que tem muitas gotas mesmo de fé e de esperança, muitas reflexões que você pode presentear alguém todos os dias, tá abrindo, tá recebendo, se alimentando de coisas boas, né? CD da Sueli Façanha também na loja Canção Nova você pode adquirir. E esse livro aqui, Ser Mulher, a Luz da Bíblia. Então a nossa feminilidade, né, o jeito de ser mulher, mas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, é o exemplo dessas grandes mulheres que nós temos como referência aí na palavra. Então, Ângela Abdo, que é autora desse livro, qualquer um desses produtos ou tantos outros que não estão aqui, você pode adquirir pela nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. Tá aí para você todas essas dicas. Já quero trazer aqui também as participações pelo Facebook. Tem muita gente já deixando aqui seus comentários, suas mensagens. E a Patrícia também vai interagir, responder, tá bom? Sobre tudo isso que as pessoas estão trazendo. A Maria Célia participando aqui conosco. A Elisângela Humor também. Ela diz, bom dia, gente, eu falo muito, muito mesmo, faço até jejum de silêncio. Amo muito esse programa, sou de Feira de Santana e mando um abraço também para minha irmã Jacobina, a Edilânia Silva e sua mãe Helenita. Então tem esses casos que a gente já falou, né, das pessoas que falam muito. Achei interessante a dica dela, né? Já é se você fala muito, realmente, uma ótima opção é fazer o jejum do silêncio, que é bem difícil, né? Para quem fala muito, ter que se conter. O Luciano Oliveira também, eu falo pouco. E isso incomoda as pessoas do meu convívio. Sou do Rio de Janeiro. Às vezes acaba atrapalhando os relacionamentos. Essa pessoa que não consegue se dizer, né, Patrícia? Isso. Acaba que no que a pessoa, às vezes, ela fica muito emudecida, tensiona, porque cria nas outras pessoas também um desconforto, né? E por mais que criemos uma condição, a pessoa às vezes vai se encolhendo, né? Então, O que será que ela está pensando? Por que será que ela não fala? Você começa a questionar, né? Também a Sara Reis, bom dia, eu falo muito mesmo, até o desnecessário. Não gostaria de ser dessa forma, pois às vezes atrapalha em alguns momentos. Falo que o que não deve ser dito naquele momento por impulso. E a gente também já comentou sobre isso, né? Que há muitas pessoas assim. Também a Maria Regina participando, assistindo aqui de Contagem, Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte. Ela é arrecadadora Canção Nova, é uma pessoa que, além de doar para a Canção Nova, de ter, né, o seu gesto generoso, a sua contribuição, ela arrecada. Então ela sai pegando um pouquinho das pessoas próximas ali e ela faz uma doação maior. Deus lhe pague, você e todos os arrecadadores espalhados pelo Brasil para manter essa obra de evangelização. E ela diz também aqui que fala muito e também
que tudo sai do coração. Então, ela que vem, ela expressa. Isso é importante também, né, Patrícia? Até certo ponto. Isso, eu acho importante que nós também não caracterizemos apenas como problema. Porque da mesma forma que a pessoa que fala pouco, ela pode oferecer um silêncio produtivo e ela pode oferecer um silêncio de elevação, uma escuta atenta ao outro, que também é uma grande contribuição, como aquele que fala muito também. E se são palavras do coração, se são palavras que agregam, esse também é muito bem-vindo. Então, é muito importante que também nós não esqueçamos de conotar positivamente. Tem os dois lados, né? Isso. A Márcia Palma também participando aqui, bom dia. Às vezes eu falo muito, às vezes me calo. Grande abraço a todos. Áurea Miranda Feder também. Bom dia, eu me policio para falar, procuro ouvir mais. O mundo carece de pessoas que queiram ouvir sem julgar mais e rezando por eles. Isso mesmo, muito bom. Júlia Cândido, tento falar o necessário para dar certo. Alessandra César, a Loja da Divina Providência em Barueri. Tem mais gente participando, mas eu queria que eu vou ali para o artesanato, já a Vânia já vai fazer. Queria que a Patrícia falasse sobre essa questão do ouvir. Porque a Vânia falou, agora mais uma participação. Tem relação, a pessoa que fala muito, não consegue ouvir muito? Qual a importância também desse ouvir para administrar o falar? O ouvir, eu costumo dizer que é uma sabedoria. Né? E como é importante que nós desenvolvamos essa escuta interna e essa escuta em relação ao outro também. E é uma grande coisa que você oferece, como, né, a participante ali disse, como que o mundo carece do ouvinte. E ouvir é a pré-condição de você saber falar bem. É a pré-condição de você ter um diálogo equilibrado. Porque o ouvir significa a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de se dispor de si para poder estar realmente com o outro. E essa é uma qualidade ímpar. Maravilha, né? gente. E é então, a nossa pré-condição. O esforço, então, para ouvir Isso. mais. Então, o né? primeiro Que passo para que você atinja, né, o equilíbrio da comunicação, o primeiro passo é o exercício da escuta atenta. Bacana demais. A Niédia também participa aqui. Gente, eu falo muito pouco, muito pouco, né? Amo muito a Canção Nova, sou de Santa Luzia, Paraíba. Um beijo, conheço a sua cidade, morei pertinho, em Patos. Um beijo para toda a Paraíba, todo o Nordeste. Também a Júlia Cândido participando aqui. O Peta Silva, Agnaldo, bom dia. O programa está muito bom, estava com saudade de assistir. O Peta sempre participando também conosco aqui pelas redes sociais. Tem mais gente aqui, tem pessoas que mandam mensagem em inbox. Gente, eu vejo aqui na hora, quem quiser mandar ao vivo, né? Você comenta a foto que está postada, porque é mais fácil da gente estar repassando aqui, tá bom? A sua participação. Vânia, vamos lá? Vamos lá. Mostrar nosso artesanato de hoje. Então, caixinha decorativa. Hoje nós vamos fazer isso daqui. Aqui tem várias, né? Podemos observar aqui uma até de casamento, né? A pessoa guardar as lembranças, recebe muito cartão, né, no presente, e-mails, um monte de coisa, telegramas, aí ficam as lembranças aqui, pode ser guardado. Então, aqui tem várias também que a gente pode colocar, você vai usar como se quiser, com bijuteria, essa aqui tem a opção de terço, infantil, né, também para guardar coisinhas de Isso. criança. Essa aí, né, para colocar terços. Legal. Né, do lado aí da Nossa Senhora, sugerindo a bijuteria, colar, se você quiser, né? E aqui eu trouxe uma caixa de muitas utilidades, né, o Vânia? que a pessoa quiser, não é? E esse aqui, nesse tamanho, eu gosto muito de sugerir para a gente ter sobre a mesa, guardanapo. Porque Legal. às vezes você dá um jantar, um almoço, e você tá tudo em cima da mesa. Põe na caixinha. Aí você esquece do guardanapo. E a caixinha estando pronta sobre a mesa, não tem como você esquecer. Tá lá, não é? Então, é uma caixa em MDF, né? Você vai usar a tinta que você quiser, né? A cor que quiser. A cor que você quiser, você escolhe e usa. Essa aqui, como está chegando o Natal, e eu achei bom a gente estar fazendo essa. Nossa, né? a gente já está fazendo coisas de Natal, né, gente? Como tem o tempo está voando. Pensa, final de agosto, né? Gente, já tem muita encomenda de Natal. Então, essa aqui, ó, é uma caixinha que a gente, né, pode tá colando foto, cartões que você ganha, pode ser com foto também. Até para reaproveitar, né? Exatamente, reciclar, né? Então, você pode
usar e aqui você coloca o que você quiser para enfeitar. A gente pode Essa colocar caixinha pedra. você pinta ela normal, Vânia? Só pega tinta e já passa. Com tinta, tranquilo. Com tinta à base de água. Pode ser acrílica também. Só que depois você tem que usar o verniz, não é? Então, o que você precisa é a caixa em MDF para usar da cor que você quiser. A cola que você vai fazer, a colagem da foto ou do guardanapo, você pode colocar, se for para cozinha, por exemplo, você vai fazer com motivo Esse aqui são abóboras, né? Que lindos esses guardanapos, olha só, gente. Esse aqui é hibisco, né? Essa rosa tá lindo. Que linda essa rosa aqui. Então, você pode decorar a caixa com um guardanapo, assim, decorado, que tem... Pode. Suponhamos que aqui, ó, eu tô sem saber, eu não sei que cor que eu vou pintar essa caixa. Aí, é claro que você pinta primeiro para depois fazer. Mas se você tiver com dúvida, você pode colar, né, o guardanapo primeiro e depois pintar. O que eu vou colocar aqui? A cor que vai ficar melhor é ou esse tom mais claro ou esse tom mais forte que do rosa. Sabe? Certo. O verde também não fica ruim. Ver o que vai combinar, né? Vai combinar, para você ter uma ideia. Mas normalmente a gente pinta primeiro e depois faz a colagem. E coloca E a colagem desse guardanapo, como que é feita? A colagem é a seguinte, depois dela pintada, aquela ali, ó, aquela infantil. A infantil, ela é de guardanapo. Legal. Né? Essa caixa do casamento, ela é de guardanapo. Que bonito. Aqui, esse aqui é casamento do meu filho, Bruno e da Lidiane. Vamos trazer ele aqui qualquer dia desses, viu? Opa, vamos sim. Ele tem uma hamburgueria, Fasca da Hambúrguer. Olha, que legal. Então pronto. Tinha que ter vindo hoje já na nossa receita. Hoje não tem agora receita. Você já tá sabendo. Então, a gente pinta a caixa, recorta e aqui, ó, a gente coloca... Opa, tô esquecendo o principal. A gente corta aqui, ó. Isso aqui... já deixa separadinha a medida que você vai usar. Isso. O tamanho. Gente, o Facebook da Vânia Pimentel, o endereço na internet é facebook.com/arteempresentes. O contato aí, ou Vânia Chaves Pimentel também no Facebook, você pode achá-la e ver todas as opções, né, do trabalho que a Vânia desenvolve. Tem uma galeria lá para visitar. Então aqui você pode escolher ou as rosas maiores ou a menor, né? Aqui, ó, aí faz a colagem com a cola gel, que é cola própria para decopagem. Entendi. Agora, então passa a cola e depois aplica o guardanapo. Só isso? O guardanapo, só isso. Depois dela pintada. Se não, a gente pode passar. Aqui, ó, por exemplo, se eu quiser aproveitar essa caixa, o certo seria a gente tirar essa primeira aqui, ó, essa primeira parte aqui, sabe, Verônica? Para ficar mais fininho. Para ficar mais fininho, tá vendo aqui, ó? Ó, a gente ele abre, né? Abre e a gente cola essa aqui com ela pintada. Só que se você tiver dúvida, você vai ter que deixar as duas partes. Entendi. Porque para garantir que não vai errar. Eu não sei que cor que eu vou pintar. Então, os dois tons vai tampar o MDF, que está sem tinta. Entendeu? Então, deixa as duas. Agora, se for pintada, só com a parte, como eu falei aqui. Passa a cola na caixa toda, passa coloca aplica o guardanapo. E passa um rolinho que a gente tem, o próprio pincel pra com definir. A cola, para ir definindo sem ficar enrugado. Entendeu? E fica certinho. A cola é para isso mesmo. Qual que você vai mostrar pra gente hoje? Essa vermelhinha que já veio adiantada, já veio né? adiantada, né? Nós colamos aqui, aí a gente fica assim, o que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente pode colocar esse aqui, né? Não esse, né? Porque como a caixa é vermelha e sugere o dourado, o ideal seria que a gente colocasse o douradinho. Legal. Não é? Bonito. Né? Fica bonito. Mas aí eu falei assim, não sei, eu acho que vai ficar melhor. É uma cianinha. Olha também como é que fica bonito. Entendeu? Também fica. Fica muito bonito, né? E a gente pode colocar também só o lacinho.
colar só o lacinho aqui, ó. Tá vendo? Fica, como é que fica opcional, a pessoa escolhe, né? É. Então aqui você só vai colar essa foto e colar já a caixa vai ficar pronta. Já vai ficar pronta. Então no próximo bloco, gente, a Vânia finaliza então essa caixa que ela está nos ensinando a fazer hoje, decorativa aqui. Quero mandar um abraço para Márcia Palma, de Caçapava, no estado de São Paulo, também participando. Aqui ela disse que às vezes fala muito também, mas às vezes se cala. Tem também a participação aqui, gente, da Alessandra César. A Fátima Costa, ela disse, eu falo muito, às vezes as pessoas me interpretam diferente e eu acabo ofendendo. Então é um risco. Ela disse, boa dica, eu vou fazer um jejum do silêncio, como a outra participante colocou. Patrícia, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. A Vânia finaliza o nosso artesanato. A gente precisa ir para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. De volta, agora sim a Vânia vai finalizar então essa caixinha decorativa como dica do nosso artesanato de hoje. Bom, aqui dá para perceber que essa caixa não é só vermelha, né? Ela é um vermelho com eu fiz um envelhecimento nela com uma goma laca indiana para dar essas bolhas, né? Assim como ficou essa amarelinha aí da Sagrada Família, né? Aqui, então, eu acho que para ficar, já que o cartão é tão lindo, né, do Menino Jesus, eu acho que a gente pode colar só o lacinho. Já fica com né? a cara de presente, Já né? fica de com Natal. cara de presente. Aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar a cola, né? Tem que ser uma cola específica, Vânia, para cola pregar? de decopagem. Na verdade, se você quiser experimentar com a cola branca que você tem em casa e for um cartão não muito... Liso, o papel? Mais simples, né? O papel mais simples. Aí você pode usar a cola branca também, Certo. sabe? Pode usar a cola branca. Tem aquela cola instantânea que vocês usam muito no artesanato também, né? Mas que é ela... Ela cola mesmo, hein? Essa aqui, né? Mas ela não é boa para fazer esse tipo de colagem. Ah, entendi. Tem que ser de decopagem mesmo, sabe? Essa aqui fica melhor, sabe, Verônica? Porque aí você cola. Aqui, ó. E como aqui, para ficar mais bonitinho o trabalho, nós envelhecemos as beiradinhas do cartão, tá vendo? Legal. A gente envelheceu, né? As beiradinhas. Como que a gente faz esse envelhecimento? A gente acende uma vela e vai queimando. Vai queimando as bordinhas. Não importa se sair, não precisa sair igual, viu, gente? A arte não tem que ser definitiva, não. Como falou lá a Patrícia, não é? Não é igual o Diago, não tem que ser definitivo. A arte, você não viu o Padre Jorge no outro programa que nós íamos? Nós colocamos uma maçã aqui, só que ela tem um formato. Cada pessoa viu de um jeito, então, né? Ela tinha um formato, muitos viram, isso é uma maçã. Ele já não viu. Nós fizemos um dourado em volta, assim, bem de leve. Ele viu como duas alianças. Então, a arte é isso aí, né? Você lê o que você vê. Agora, esse aí essa é a cola que você falou. Essa é a cola instantânea. Por quê? Porque não é papel, né? Não é papel, aí você pode... A cola quente também colaria? É essa aqui, Verônica, só que essa aqui é a cola quente fria. Entendi. É a cola quente fria. Então é só aplicar que a caixinha tá pronta. Daqui a pouquinho, não precisa ficar fazendo muito... Fica mais bonito assim Fica, ou de lado? Tá lindo assim. Acho que tá bom assim. De frente? É. Com cara de presente, né, gente? Já que é Natal. Aqui, ó. Muito interessante. E as opções que eu falei, você vai colocar o que você achar bonito. Porque às vezes eu acho bonito só esse lacinho, mas aí fica... Tem as opções gosta, que você mostrou, a das fitinha, pedras, tem a cianinha, tem ponto russo, igual nós colocamos na caixinha do convite de casamento, né? Então, tem a renda, aqui, ó como ficou bonita aquela renda, né? Então, muitas opções, né? Muitas opções. E tem uma aqui que nós esquecemos essa mais dourada, textura, envelhecida. Texturizada essa aí. Sim. É linda essa aí também. Dá mais trabalho, porque aí você tem que usar uma massa, né, plástica, para você fazer a textura, para depois vir a pintura.
Bacana. Então fica pode estar fazendo uma visita lá no Facebook, para ver, não é? Vânia Pimentel Mas é fácil. ou Ateliê de Presentes Arte? Não, Arte Vânia, Presente, como que é? Vânia Pimentel, né? Vânia ou então, Chaves Pimentel ou Arte em Presentes. Isso, Arte em Presentes. O Facebook mas da Vânia Vânia. Chaves Pimentel já cai direto. Acha, né? Porque um está interligado no outro. É. Bom demais. A gente vai acompanhar agora, gente, uma reportagem de uma pessoa. Eu trouxe algumas participações de quem está em casa dizendo se fala muito, se fala pouco. De uma pessoa que vai nos contar como que ela vive essa experiência, né, com a sua fala. Se ela fala muito, se ela fala pouco, o que que ela vive em relação a isso. Vamos acompanhar. O comportamento verbal pode se dar de duas formas extremas. Pelo excesso da fala ou pela falta dela. Ambas têm o seu lado positivo e negativo. E o segredo pode estar no equilíbrio. Eu estou aqui com a Sueli. Bem-vinda, Sueli. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Sueli, me diz uma coisa. Eu fiquei sabendo que você fala bastante. Sempre foi assim desde a infância ou foi algum fato que te fez ter esse comportamento? Não, eu sempre falo muito. Eu nasci em uma família grande, né? Eu sou a quinta filha, 4 meninos em uma casa. Então, era diversos assuntos que eu tinha que conversar com cada um. Então, desde pequeno eu já falo pelos cotovelos, como fala minha mãe. E me diz uma coisa, você já entrou em alguma confusão por falar demais? Em confusões necessariamente não, mas quase que eu entro. Aquela coisa que um assunto leva ao outro e você começa a falar de uma coisa, a pessoa vai, joga uma frase e fala, mas tem isso. Aí você, ops, essa é a hora de parar. Aí, mas você já começou o assunto, né? Por mais que você interrompa o assunto, a pessoa vira e fala assim, ela tinha algo mais para falar sobre o assunto, não era só isso. E você já se percebe em alguma situação, você se percebe e fala assim, opa, eu tô falando demais, preciso parar. Tem isso? Nossa, bem, muito, sempre. Você vira e fala assim, você começa a conversar, aí você percebe que você não tá respirando e a pessoa já tá assim, ó, tentando assimilar um conteúdo após o outro. Ele ainda tá no primeiro conteúdo, você já jogou uns 5 conteúdos e fala assim, peraí. Agora pode perguntar, qual parte do assunto que você parou antes? Isso é normal, eu já tô acostumando. E as pessoas que convivem com você, quando tá num grupinho ou com a sua família, eles falam que você fala demais ou não? Eles respeitam? Eles respeitam, mas tem um ponto que eu começo a falar, eles falam, para isso, respira. Tá bom, pera, vou ficar calado um minutinho. Como é isso pra você, essa questão de falar? Pra você é resolvido? É dentro de você? Pra mim é tranquilo, eu não tenho problema quanto a falar, não. O problema é que eu tenho que exatamente buscar o equilíbrio pra, às vezes, não falar algo que, às vezes, vai magoar a pessoa ou é um assunto que realmente não é de relevância pra aquela pessoa. Aí você começa a falar e a pessoa vira e fala assim, mas isso não é tão relevante, aí você tem que dosar, tem que parar, respirar. Mas é difícil fazer isso, né? Então, eu conheço algumas pessoas que falam muito como você e que muitas vezes entram em crise, porque entram em alguma confusão e falam assim, pronto, agora eu vou me calar. E vai para o outro extremo e se cala, vai para o quarto, não quer falar com ninguém. Você já viveu isso? Nossa, é demais. Às vezes você fala, nossa, agora eu vou ficar quieta. Aí você fica lá no quarto, você pega um livro, sai de lá, vai para a sala e volta pro quarto. Aí você fica assim um tempo, uns dias, e depois você fala, nossa, eu não aguento mais ficar nessa... Eu tô me sentindo presa. Aí você já sai, já começa a falar tudo de novo. É quase que inevitável isso. E, Sueli, me diz uma coisa, você fala tudo o que você pensa? Olha, eu até que tento não falar, sabe? Mas às vezes você começa a falar assim e vai soltando, quando você pensa que não, já falou. Às vezes você para, joga uma frase e fica parada naquela frase, não complementa, mas para quem você está conversando, se já é alguém membro da família, um amigo, já sabe sua opinião, não é muito difícil, não. Sueli, obrigada pela sua presença, pela sua partilha aqui. Obrigada a vocês. E ao contrário da Sueli, tem gente que guarda muita coisa dentro de si, não fala, não coloca para fora. Será que isso também faz mal? Aí, doutora Patrícia, pergunta para a senhora. Bem, a pessoa realmente que não fala, ela tem uma dificuldade maior de processamento, porque a troca é uma oportunidade de você ter um feedback. E o feedback é um estímulo para o crescimento, né? E você reter os pensamentos, as emoções, aquilo realmente pode ficar de um tamanho que talvez não devesse, né? Na solidão da sua ideia, como também quando a gente às vezes vai dormir com uma preocupação, aquilo cresce, porque você não trocou. Então, a troca é uma forma de você dar ao seu pensamento um refinamento.
Então, eu sugiro, eu me preocupo muito com as pessoas mais caladas, mais reservadas, mais embotadas do que até aquelas pessoas que falam mais. Obviamente, aquelas que falam mais também, elas correm um risco, né, de às vezes terem uma inadequação, uma exposição exagerada ou até magoarem mais, mas de qualquer forma, o colocar para fora, dar um espelhamento. E aquele que trava, você não tem oportunidade do espelhamento. E aí fica uma interrogação, que no passar do tempo pode adoecendo e aquilo poderá ter outras consequências. A gente pode dizer que o que fala mais, que fala demais, acaba às vezes prejudicando o outro e o que fala de menos prejudica a si mesmo? Perfeito. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Tem uma participação aqui interessante dentro do equilíbrio, daquela questão que a gente falou, que é a influência familiar, ela realmente acontece, mas que ela não define, né? Isso. Que a doutora Patrícia trouxe muito bem. A Lúcia Reis, ela é de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para todos os cariocas, né? Todo mundo em festa no Rio, depois das Olimpíadas, esse clima tão legal do esporte, das vitórias. A Lúcia, ela diz assim, quando eu era criança, eu era muito tímida, ao extremo, e fui criada numa redoma de vidro, apesar de toda a pobreza da minha família. Quando fiz um curso para trabalhar com pré-escolar, todas as avaliações eram em forma de teatro ou explanações do tema estudado. Foi uma tortura nos primeiros meses do curso, eu ficava vermelha, tremia, o coração acelerava, mas eu não desisti. Foi um parto, afinal eu já não tinha mais estes sintomas e hoje eu sou catequista há mais de 30 anos, não tenho medo de ficar exposta nem de falar em público. Gostaria de ter uma gravação desse programa, pois tenho muitos catequizandos tímidos e que também precisam saber que a influência não é responsável para que ele não supere a situação sem saber, né, que mal causa. Muito bom, Lúcia, o programa vai ficar disponível na internet, todos os programas ficam no Facebook, no YouTube, também no Manhã Viva. Depois você só procura pela data, viu? Que vai estar à disposição, sim. Interessante o exemplo dela, porque está bem dentro, né, do que a gente falou. Eu também, viu, por incrível que pareça, eu, apesar de ser aparentemente muito extrovertida, era muito tímida para falar em público, tremia também, para ler leitura na missa. As pessoas às vezes riem quando eu falo que eu era tímida, né? Porque o povo não associa muito. Mas eu sei, e quem era mais próximo também sabia quanto isso era difícil. E a gente sabe que o antídoto é o enfrentamento. Então, se você tem oportunidades de enfrentamento, se você tem respaldo também de um pai, de uma mãe, de amigos, de marido, esposa, que te levam a superar isto, né? A oportunidade de crescimento é fantástica. Porque o que está por trás, né, da dificuldade de falar ou de controle do falar são as crenças autorreferenciais. O que está por trás é, o balanço disso é a autoestima, tá? O quanto que eu me acredito, o quanto que eu tenho para mim que o erro é catastrófico. Então, a pessoa que não fala, ela pensa que, né, o fato dela tropeçar, ela não pode errar, né? Entendeu? Ou dela que ela não pode errar. Acaba sendo um orgulho também, né? Com da certeza. sua autossuficiência, você não pode errar, então você não quer se expor. Então não é uma correr crença o de risco. vulnerabilidade muito grande. E ao contrário, no que você, né, quer dizer, reaprende essa relação, estabelece com o erro uma relação de permissão, na sua margem de acerto cresce consideravelmente. Bom demais. Tem participação aqui também de Curitiba, no Paraná, todo o sul do Brasil. Um abraço para vocês, todos que amam a Canção Nova, que acompanham aí nesses estados do sul. De Curitiba, a Mel Miranda participando. Também a Renata Marques achou maravilhoso o artesanato. Inclusive a Renata, gente, é a dona da loja desse look que eu estou usando. Renata Marques Modas. Também fica como opção aí de dica para você na internet. Você pode entrar em contato e também adquirir essas peças dessa roupa que eu estou usando. Os acessórios são da Laversa, né? Eu sempre falo aqui, todos os dias eu uso esses acessórios da Laversa, que podem ser revendidos também em qualquer parte do Brasil. Laversa.com é o contato aí na internet. Vânia Pimentel, muito obrigada pela sua participação. Nada. Foi ótimo o artesanato. O povo já está dando feedback. Se desse tempo eu contar como que eu vim para esse programa aqui. Eu vim, não pude, para dar um testemunho de como que eu aprendi essa arte eu ganhei, eu sou autodidata, nunca ganhei, tive uma aula. Então, eu não consegui, falei assim, eu não vou falar ao vivo. E aí eles tiveram que gravar, como fez ali, ó, não foi, Verônica? Dia 8 de dezembro do ano passado. Gravamos. É, a primeira. Depois eu vim... Foi a sua libertação. Foi, deve ter sido. Você se apresentou muito bem, viu, Vânia? Obrigada, querida. Obrigada, já bondade superou sua. tudo.
Tem também a Jaqueline Kelly participando, gostou demais do artesanato, viu, Vânia? A Alessandra César. Eu queria que a Patrícia falasse também agora, gente, para os casais, né? Porque, assim, na relação conjugal, o diálogo é essencial. Não tem como você se relacionar, ainda mais nessa relação mais próxima, mais íntima, sem esse diálogo, sem essa conversa. O quanto que isso atrapalha, o quanto isso favorece entre os casais, Patrícia? Esse é um tema crucial, né, na vida dos casais. Inclusive, nós temos trabalhos, não só terapêuticos, mas trabalhos também, workshops de crescimento, trabalhos também, agora vamos fazer a escola para casais, onde, né, nós ensinamos técnicas de comunicação. E o quanto que é importante que a gente não fique com a primeira ideia que vem à cabeça, no sentido de ele é egoísta, né? Ou ela só pensa nela, por exemplo, que são as distorções que atrapalham muito as relações. Então, tomar esse cuidado, ter um jeito mais cuidadoso, mais criterioso de desenvolver uma conversa, né? Jamais fazer rotulações, jamais fazer julgamentos, jamais fazer leituras mentais, pressuposições, que é o que estraga a vida de um casal. Né? As mulheres têm uma tendência, às vezes, a quererem, né, saber mais o que os maridos estão pensando do que eles mesmos. Né? Os maridos têm uma tendência, às vezes, a concluírem mais um assunto que para elas ainda tem né, uma continuidade. Então, tem que se tomar um cuidado. Né? Os maridos têm que, talvez... o que o outro está pensando sem saber. Os maridos têm que, talvez, ouvirem um pouquinho mais. A mulher gosta de ser ouvida. Isso, para ela, faz com que ela se sinta amada. Né? Da mesma forma também que o marido gosta que a mulher agilize um pouco mais, ao invés de ficar em tantos rodeios, e que aprecie também a capacidade de direcionamento que eles têm, por exemplo. Né? E como que é importante que esses estilos sejam respeitados e não sejam vistos como certos e errados, mas simplesmente muito singulares de cada um. Muito bom. Gente, pra gente encerrar, falando então de casal, de amor, não é o meu caso, porque eu tenho a oportunidade de ter meu noivo perto, né? A gente trabalha no mesmo lugar, mora na mesma cidade, mas tem gente que vive à distância também os relacionamentos, né? Então eu vou encerrar com uma poesia de um poeta da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, foi político também, e ele dedicou essa poesia como Amor Ausente. Dizem que toda ausência é atrevida e que a distância é irmã do esquecimento. Mas no amor, a distância é sentimento e não tem metros para ser medida. Não existe distância no momento em que se ama e se sonha e quando a vida é construída e reconstruída pelo milagre de agir do pensamento. Quem ama sabe aproximar distâncias, criar cenários e sentir fragrâncias, viver desejos, sempre os mais risonhos. Existindo entre si afinidades, não existe distância entre vontades, não existe distância entre dois sonhos. Ronaldo Cunha Lima. E que não haja distância nessa conversação, nesse diálogo, na relação. E é importante também acrescentar, Verônica, que no diálogo, que nós não pensemos apenas também como um canal de expressão, o verbal, como é importante também que nós usemos outras formas, o nosso olhar, o nosso toque, né? A nossa escrita, a nossa poesia, a música, enfim. Um presente, um presente. O tempo que você gasta ali numa caixinha é uma forma são de linguagens. Você fazer o serviço para o outro. Também. Né? Então, você pode ter uma dificuldade de expressão de um sentimento por um canal verbal auditivo, mas você pode expressar fazendo algo e que agiganta a sua mensagem. Bom demais. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença e participação. Viu, a todos obrigada vocês. a todos que nos acompanham. Amanhã a gente volta. Manhã Viva fica por aqui, ó. Um beijo. Deus abençoe, gente. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!